E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Aí você já viram aí na thumb do que se trata, uma novidade para você que acompanha o nosso trabalho aqui. É o primeiro episódio do podcast Fator Anímico. E hoje, convidando, agora vai participar sempre comigo aqui no podcast, meu amigo Pablo Miranda. Vocês não assustam não se eu chamar ele aqui de Pablito, né, que é um amigo de longa data aí. É assim que eu chamo o grande Pablito. Tá aí diretamente lá de Belo Horizonte. Eu tô aqui em Divinópolis, né, a gente que tem uma amizade já aí há algum tempo. É um dos caras que me incentivaram a começar com o canal, né? Então é um prazer ter ele aqui dividindo a tela comigo, participando do Rankings do Futebol Brasileiro. É cruzeirense, eu atleticano, como vocês já sabem, né? E aqui o intuito desse podcast, primeiro que chama podcast na falta de um nome melhor, né? E o intuito desse podcast é estar discutindo as rodadas que vão se sucedendo aí dos campeonatos de futebol no Brasil, aqui na América do Sul também. Atualmente nós estamos indo aí para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse podcast vai ao ar sempre na quinta-feira. Nós vamos gravar ele na parte da manhã e logo depois que gravar a gente já vai soltar aqui no YouTube, né? Então não é um podcast ao vivo, podcast sem cortes, como todos os outros, né? E bem antidemocrático como nenhum outro, porque, né, principalmente, somos aqui só eu e o Pablito, então o que a gente falar é isso mesmo, tá, pessoal? Pode reclamar bastante aí no comentário, tá? E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vou pedir logo para você deixar o like aí, se inscrever. Isso é muito importante para a gente que está fazendo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo. Finalmente eu posso falar nós, né? Porque normalmente eu falava nós, mas era um erro, porque sempre fui só eu que fiz tudo. Agora, a partir de agora, mas de uma maneira mais formal aí, o Pablo vai estar nessa empreitada aí com a gente, né? E aí, a partir dessa semana, antes da rodada 32, nós vamos começar a discutir o momento dos principais concorrentes ao título aí do futebol brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, e o que vem pela frente, como que esse momento também vai interferir aí na sequência da temporada. Tá bom, pessoal? E aí, Pablito, o que você tem para destacar aí? Se apresenta aí para a galera e faz seu destaque inicial. É um prazer participar aqui com você, né, Rui, do programa Fator Anímico, esse programa que surge exatamente com a ideia de falar sobre futebol e debater o futebol, o esporte, né, de modo geral, desse ponto de vista do ânimo, né, da felicidade que é o esporte, que é estar assistindo, jogando, participando de toda forma, né, até mesmo comentando, como a gente vai fazer aqui, né? O futebol que para mim sempre foi um hobby, né? Desde novinho. Tenho na família já a tradição de pai, avô que jogaram no futebol amador, que foi treinador do futebol amador, mas do futebol profissional, que é o que a gente acompanha de modo geral, a gente é um bom corneteiro, né? Um corneteiro nato. E, então vamos aproveitar a oportunidade que você está dando aqui para poder fazer vários comentários, né? Esse esporte que, dentre as coisas insignificantes da vida, né, as coisas insignificantes, as coisas que não têm importância no mundo, né, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais importante, né, dessas coisas sem importância, sem significância. Então, vamos dar sentido e vamos dar um ânimo, né, em cima dos assuntos desse esporte. Bacana. E é uma coisa que só quem realmente acompanha o futebol fica na expectativa ali do resultado, de ver o time jogar, sabe do que a gente tá falando, né? A pessoa acaba até mudando a rotina dela, a vida, incomoda todo mundo que tá ao redor, então o futebol realmente assim, isso aí a gente não precisa falar não, porque quem tá aqui no canal já tá cansado de saber disso, né? Isso aí, o futebol deixa a gente meio maluco às vezes, meio fora de si. Eu que estou aqui em Belo Horizonte ontem mesmo, foi dia de ver buzinaço, fogos, gritos de campeão, né? A torcida do Atlético. Pô, mas já tem. Estão falando que isso aí é conversa. Estão falando que isso aí não existe isso aí não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui no meu bairro, os bares próximos já comemoram, já tem algumas rodadas. Nós estamos na 31ª, 32ª, né? Assim, variando, até porque tem jogos atrasados. Aqui, desde a 28ª, 27ª rodada, já tem festa sendo feita e título sendo comemorado.
Quem acompanhou o final do jogo ontem após o apito final está dizendo que, mesmo de forma implícita, o que aconteceu dentro de campo ali com a torcida e os jogadores já foi, de certa forma, uma pequena comemoração, né? Uma dose de comemoração. Extravasou, né? Do que está chegando ali, extravasou, porque o Mineirão lotado, né? E os jogadores sabem a campanha que estão fazendo e a possibilidade que é real, né? Agora, inclusive o programa surge no momento, com o nome de fator anímico, no momento que o principal fator anímico do futebol é o retorno da torcida aos estádios, alguns com capacidade total. Isso, com certeza, injeta um ânimo no jogador, no torcedor, e tudo que a gente viu desde 2020, né, fevereiro, março de 2020, iniciou a pandemia. Com certeza daqui para frente nós veremos coisas que nós não estamos acostumados, né? Nós perdemos o costume de ver, né? Vai ser um momento de extravasar mesmo. Sim, com certeza. Inclusive, antes da gente ir para a pauta, eu queria até ver o que você acha de uma questão que está sendo muito abordada aí no noticiário esportivo, nos programas, nas mesas redondas. Estou sentindo um afã muito grande, principalmente da imprensa fora do estado de Minas, de dizer que o Atlético já é campeão. Né? Quando, na verdade, talvez a frase melhor é que vai ser campeão. É uma coisa que você está apostando, fazer vai ser campeão, outra é falar que já é. Aqui em Minas, não tem muito essa vontade da mídia de dizer que já é. Né? Fora de Minas, já tem umas 4 semanas, é até muito bipolar, muito louco, né? Porque o Atlético tropeça, aí o campeonato não acabou. Aí o Atlético ganha, o campeonato acabou. Aí o Flamengo ganha, o campeonato não acabou. Aí o Flamengo tropeça, o campeonato não acabou. Então, fica essa bipolaridade, né? Independente disso, vamos já logo aqui para a primeira pauta do programa de hoje, que é esse aí que já está aparecendo na tela, né? Que o Galo já é a maior força do país. Assim, a intenção dessa primeira pergunta que eu coloco aí na tela para a gente é justamente discutir se, independente do título ou de outros títulos, de outras equipes, a gente sabe que a Libertadores está aí para terminar também, né? Já tem algum tempo que se diz no Brasil que as principais forças primeiro eram Flamengo e Palmeiras, aí agora esse ano o Atlético se consolidando, depois de um ano passado também que fez uma boa campanha. Né? Então existe essa discussão sobre quem é o melhor elenco, quem é o melhor time, né? De certa forma, qual que é a maior força? Assim, para a pessoa entender melhor o que a gente está falando. Teve até uma época aí que falava Corinthians quarta força lá em São Paulo. Para quem é de fora de Minas, entender do que a gente está falando, a gente está falando disso. Qual que é a primeira força, segunda força, terceira força? Pela campanha do Atlético no Brasileiro, pela regularidade, o que você acha que tem que ter um selo, a conquista para falar que é a maior força? Ou vamos imaginar que o Campeonato Brasileiro realmente fique com o Atlético? A vitória da Libertadores do Flamengo ou do Palmeiras pode acabar desequilibrando essa análise de quem que é o melhor time do país? Com certeza, um campeonato mais estendido, de pontos corridos, no caso, que a gente adotou há pouquíssimo tempo, né, desde 2003, ele concede, né, ele dá ao clube o direito de se dizer o melhor time do país. Isso sem nenhuma dúvida. No momento, o Atlético é o melhor time do país. Agora, se nós quisermos, e os saudosistas do antigo Campeonato Brasileiro, que envolvia jogos de pontos corridos e mata-mata ao mesmo tempo, né? Quiserem também algo para corroborar com essa palavra, né? Com esse título temporário, né? Que nunca um time é o melhor do país por muito tempo, isso acaba mudando, muda a temporada também, né? O Atlético está na final da Copa do Brasil e chegou com força, chegou fazendo resultado, chegou batendo recorde, mais uma vez, fazendo um 4-0 numa semifinal, né? Fazendo mais de 3 gols numa semifinal, uma coisa que na Copa do Brasil é raro, né? E mais uma vez o Atlético faz isso, sendo que ele já tinha feito com Flamengo e Corinthians no passado. Ao mesmo tempo, ele é o atual campeão estadual, que muita gente ainda não dá a devida moral, né? Então, ele vem galgando esse espaço de ser o maior clube do Brasil de 2021.
Em 2020, ele já quase alcançou o Campeonato Brasileiro, né? A gente não pode deixar de lembrar esses 2 anos aí de pandemia, vamos dizer assim, né? Quem melhor aproveitou isso aqui no Brasil foi o Atlético, para montar um elenco, para treiná-lo, para trazer treinadores experientes, para formar esse elenco, e esse ano trouxe o Cuca, que tem uma ligação com a torcida, uma ligação com o clube, e já tem títulos pelo Atlético. Eu acho que tanto a Copa do Brasil como a Libertadores não serve de parâmetro para a gente dizer que são os melhores, né? O mata-mata são vários fatores que fazem um clube avançar. E isso diminuiu a importância do campeão, o fato de ser um jogo só, afinal. Quando era 2 jogos, você jogava fora, em casa, e você realmente determinava. É o melhor clube da América, né? Ele fez várias partidas em vários países, ele fez uma final e mostrou que ele era o melhor em 2 jogos. Agora, um jogo só, realmente nem o melhor time vai ser o campeão. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato de Pontos Corridos, em tese, né, em teoria, a maioria das oportunidades, o melhor time vai ser o campeão, né? Sim, Então eu cravo aí, viu, Rui? O Atlético já é a primeira força no Brasil. Acho que o Flamengo vem vem decadente, né? Vem num momento de queda brusca, realmente. E o Palmeiras é muito instável, né? O Palmeiras não mostra estabilidade. Agora ele engatou uma sequência de vitórias, mas o futebol, de maneira geral, ele não apresenta nenhuma novidade. Nós vamos Como falar o Flamengo apresentava, né? Nós vamos falar também sobre essa questão da sequência de vitórias do Flamengo. Você abordou uns pontos aí interessantes, né? Primeiro a questão do Cuca, que para o nível do futebol doméstico aqui, é inegável que é um dos melhores, né? Do ponto de vista, inclusive, anímico, né? Ele é um cara que consegue estar sempre com o time na ponta dos cascos, assim, para ter força, para arrancar os resultados. Então é um cara muito estrategista também. Você vê pela entrevista coletiva dele que ele sabe o que está fazendo, né? Então ele realmente prepara os cenários do jogo. Então não vou dizer que é um grande técnico, porque realmente há uma defasagem do futebol brasileiro em relação ao futebol internacional, principalmente ao futebol europeu, mais para o nosso nível doméstico aqui, sem contar a história que ele tem no Atlético. E isso também influencia, né? Porque tem pouca resistência no momento inicial ali, com certa dificuldade. Ele talvez passou por um período de conturbação que, se fosse outro treinador, talvez não ficaria, né? Você disse também... Eu me lembrava recente do Cuca, eu que acompanho a Série B já há algum tempo, né? Não só pelo Cruzeiro ter sido rebaixado, mas eu lembro de ver o Cuca nas arquibancadas em jogos da Série B, sozinho, isolado, no momento que ele estava desempregado, assim, ele estava sendo muito questionado. Logo depois ele vai para o Santos e faz essa campanha que leva o time até a final da Libertadores, né? Do ano passado, e esse ano ele vem para o Atlético de modo arrasador. E eu fiquei pensando, o Cuca é um cara diferenciado, ele foi buscar ânimo, né, fator anímico, na Série B do Campeonato Brasileiro, e com certeza em outros jogos que não são os mais assistidos, não são os mais prestigiados. Com certeza, tem treinador aí que sofre crítica até de não ver jogo de futebol, que a gente não sabe a realidade do cara dentro da casa dele, né? Mas parece realmente que tem treinadores que trabalham mais. E o Cuca parece um cara que trabalha muito, vê muito jogo, né? Então sabe o que está acontecendo. Foi buscar o Nathan Silva lá no Atlético de Goiás, resolveu o problema da zaga do Atlético. Você colocou outros pontos aí que dão indícios realmente que o Atlético vem numa crescente, que já era um time que disputava entre as maiores forças do país desde o ano passado, como você mesmo disse. O ano passado o time fez 68 pontos. Agora ela acabou de alcançar 68 pontos com a vitória de ontem contra o Corinthians, e ainda faltam 7 jogos, né? A melhor campanha do Atlético em pontos corridos é 2012, quando ele fez 72. Então esse ano ele vai passar tranquilo essa marca, provavelmente vai passar dos 76 pontos, então é uma marca que sempre deu o título, né? Então provavelmente realmente o Atlético deve ser o campeão brasileiro. Os sites colocam aquela porcentagem lá de 98, 96, 94. O site que eu gosto dá 93%, que é o 538, porque ele é conservador, então eu gosto dele para olhar isso, porque realmente quando você faz um cálculo mais conservador, você está levando em conta a imprevisibilidade
que o futebol tem, que a gente sabe que tem, né? Mas esses pontos que você apontou realmente, e outra coisa, o Atlético, eu que venho fazendo um acompanhamento desde julho do aproveitamento dos times em jogos em competições nacionais e internacionais, o Atlético tem uma regularidade incrível, entre 75% e 73% de aproveitamento, contando todas as competições importantes. Então ele não sai disso, né? Enquanto o Flamengo já estava aí, oscilou um pouco mais para baixo, alguns times como Bragantino, Palmeiras, Fortaleza, também ficam ali numa faixa mais menor, né? A faixa mais abaixo, de 60 e poucos por cento, 50 e tantos por cento. Então a gente vê que o nível de estabilidade do Atlético realmente, em questão de aproveitamento, está acima. Você disse aí da semifinal da Copa do Brasil, né, também foi uma demonstração de força. Foi a primeira vez na história, em 33 anos de competição, que um time fez 4-0 no jogo de ida. Né? Já havia acontecido de 4 gols ou mais de diferença no jogo de volta. Mas no jogo de ida não, foi a primeira vez que um time foi para o segundo jogo com uma vantagem de 4 gols de diferença. E perdeu a Libertadores de forma invicta, né? Inclusive com muita gente dizendo eliminando River e Boca, né? Eliminando River e Boca. Eu assumo que até um mês e meio atrás, antes do Flamengo dar essa última derrapada, muito em função também dos primeiros 14, 15 jogos do Renato Gaúcho, eu falava para um grande amigo nosso, o Igor, né, que é daqui de Divinópolis, que estudou lá em Mariana com a gente, eu falava com ele que eu não acreditava ainda que o Atlético era tão forte quanto o Flamengo, não era nem questão de ser melhor. Para mim, estava num degrau abaixo. Eu sempre falava com ele que na primeira prateleira estava o Flamengo sozinho, na segunda prateleira o Atlético sozinho, e aí depois os demais times. Mas agora eu percebo que o Cuca está conseguindo incutir na cabeça desses jogadores a necessidade de ganhar esse campeonato. Eles estão conseguindo uma força de caráter muito grande para resolver o jogo, né? Dominar o jogo, se impor em cima do adversário, e nessa reta final acho que isso é muito importante. E dia 10 de novembro, 31ª rodada, o Atlético talvez tenha feito aí uma das grandes atuações do ano, com alguns desfalques importantes, né? Não estava o Alonso, não estava o Jair, né? O Savarino, que já está fora há algum tempo, está lá com a seleção. Então alguns desfalques importantes aí do Atlético, o Nacho, que acabou sentindo aí no treino, né? Então alguns desfalques importantes mostram também que é um elenco que está trabalhando junto e forte, né? Tem peças de reposição ali. Eu também acho que nesse momento o Atlético já é a maior força do país. Agora tem que ver, né? Esperar. A gente falou da sequência do Palmeiras. Eu vou até colocar aí na tela já a segunda pauta de hoje, que é justamente em relação a isso, que é essa sequência do Palmeiras aí, de 6 jogos, conseguiu vencer 6 jogos de forma sequencial, e a pergunta que está aí na tela é se isso credencia o Palmeiras para disputar uma final com o Flamengo de igual para igual no dia 27, né? E aí, a gente, vou colocar aqui para a gente discutir alguns pontos, né? Primeiro, partindo do princípio que o Flamengo era o melhor time, ou continua sendo considerado o melhor time, então o Palmeiras, naturalmente, quando acaba a semifinal, isso há um mês e pouco atrás, né, um mês e meio atrás, ele estaria um pouco abaixo do Flamengo, vinha naquela sequência do Campeonato Brasileiro aí, com 11 jogos, só 8 pontos que o Palmeiras fez, antes dessa sequência atual aí de 6 vitórias, né, o Palmeiras vinha de 11 jogos, apenas 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Então, naquele momento, parecia que o Flamengo era super favorito, mas de lá para cá, houve essa sequência. E aí, 2 pontos que eu queria colocar para a gente pensar isso, 3 pontos. Né? Primeiro, qual foi essa sequência? Quais são esses times que o Palmeiras ganhou? Será que isso realmente reflete alguma coisa? Até que ponto reflete? Pode ser que reflita muito, pode ser que nem tanto. A gente vai tentar olhar isso. Segunda coisa, ainda faltam 2 semanas para a final. Então ainda pode acontecer alguma coisa diferente. O Palmeiras joga mais 4 jogos, o Flamengo joga mais 5 jogos. Eles ainda têm chance no Campeonato Brasileiro, né? Como que esse tempo daqui a final vai influenciar? E o terceiro ponto, que é se o Flamengo vai estar completo.
Então são esses os pontos que eu queria colocar aqui. A sequência em si, o tempo que falta para a final e a ideia de o Flamengo estar completo nessa final, que é aquela escalação que o flamenguista sabe de cor, né? Do goleiro até o ponto esquerdo. Então se aquele Flamengo tiver com todo mundo ali, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, falar só os da frente, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, se tiver ali com Andrés Pereira, tiver com Arão, né? Tiver com os dois zagueiros também, agora eu vou falar do time todo. Davi Luiz, tiver com né? Rodrigo Caio, Davi Luiz, tiver com Isla do lado, Felipe Luiz do outro, com Diego Alves. Então se tiver todo mundo completo, essa sequência atual do Palmeiras, que eu vou até colocar aí na tela agora, qual que é essa sequência, né? Deixa eu colocar aqui. Essa sequência atual do Palmeiras, que vocês estão vendo aí na tela, ela credencia o Palmeiras para pegar o Flamengo de igual para igual? Antes de você responder, eu vou falar o que está na tela aí, né? Primeiro ganhou do Inter em casa, depois ganhou do Ceará fora de casa, Sport em casa, Grêmio e Santos fora de casa, e ontem, Atlético Goianiense, né, pela 31ª rodada, 4-0, com público total no estádio, né? Com carga total liberada, como você disse, bem destacou aqui no início. O que você acha sobre isso? O fator principal que alavancou o Palmeiras nessa reta, né? Nessa sequência de 6 vitórias, com certeza foi a final da Libertadores, né? O técnico Abel é um técnico que chegou no Palmeiras ano passado, foi campeão da Libertadores, é o título que ele tem para apresentar para a torcida, né? Mais importante, apesar da Copa do Brasil também ter sido conquistada em cima do Grêmio, com certeza isso tem algum peso, né, para ele no Palmeiras, mas ele está em busca desse título que é a salvação para o ano do Palmeiras, né? Já visto que o brasileiro está um pouco mais difícil, a Copa do Brasil ele foi eliminado para o CRB de forma precoce, né? Vamos dizer assim, e o brasileiro está servindo de injeção de ânimo para os jogadores, né? Ninguém acreditava quando eles fizeram o primeiro jogo da Libertadores contra o Atlético em casa e foram praticamente dominados o jogo inteiro pelo Atlético, do Cuca, que o Palmeiras poderia reverter esse resultado no Mineirão, né? E o Mineirão com uma certa carga de torcida do Atlético que não foi o suficiente para dar o ânimo certo, né, para o time do Atlético. Então, esse jogo foi muito importante para mostrar o quanto o Abel tem um elenco na mão, o quanto os jogadores do Palmeiras acreditam no trabalho do treinador. Ali eles poderiam ter vendido ele, ter entregado a cabeça dele e ter ficado tranquilo, mas os jogadores mostraram que tem brio, que querem conquistar título e que essa Libertadores do ano passado serve de trunfo para eles na disputa dessa final com o Flamengo. Essa sequência de 6 vitórias no Brasileiro é uma grande sequência, é uma boa sequência, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Primeiro, os adversários, né? Alguns ali na parte de baixo da tabela, patinando. Assim, o Grêmio veio desesperado para jogar com o Palmeiras, teve até invasão no campo. O Sport dizem que até jogou bem, né? Dizem que o Grêmio até jogou bem contra o Palmeiras, eu não vi o jogo. Sim, o primeiro tempo realmente. O segundo tempo houve um lance ali de impedimento pelo VAR, num gol bem anulado, né? Se eu não me engano, do Campas, que é um atacante do Grêmio, né? E eles fizeram uma boa partida, mas o Palmeiras soube administrar com total tranquilidade a partir do momento que empatou o jogo numa cobrança de penalidade. Então, não acredito que essa sequência vá também fazer com que o Flamengo perca essa referência de ser o favorito, né? Não acho que o Palmeiras possa encarar o Flamengo como favorito. Isso, de modo algum. Mesmo o Flamengo não vindo numa boa sequência. O Flamengo tendo o time completo, tendo todas essas peças, principalmente o Arrascaeta, que faz muita diferença, né? Quem acompanhou o Arrascaeta desde que ele veio para o Brasil para jogar no Cruzeiro sabe que ele é muito diferenciado. A gente já apostava no Arrascaeta no futebol europeu já há algum tempo atrás, mas ele se deu bem no Flamengo, tem a questão de contrato, e a gente não sabe como ele é sondado, né, por quais clubes ele é sondado na Europa,
mas ele vem machucando, ele vem lesionado, que aí é de fato o grande problema do Flamengo, né? Muitos falam que o problema do Flamengo é a ausência do Jorge Jesus, né? A saída do Jorge Jesus é o fator de queda de rendimento do Flamengo. Bom, o rendimento do Flamengo continua bom no nível do futebol brasileiro. Sim. É alto, é altíssimo. Ele continua conquistando títulos, principalmente estadual, ele é favoritíssimo. Né? Na Copa do Brasil, ele era também favorito, acabou saindo por um clube que sempre dá trabalho para o Flamengo, que é o Atlético Paranaense, né? Que quer galgar melhores posições no cenário, né, do futebol. É um dos poucos clubes, só te interrompendo que você pode continuar, um dos poucos clubes de 2019 para cá que tem um retrospecto perto de favorável, né? Eu teria que checar, mas o Atlético Paranaense de 2019 para cá é um dos poucos que ganha do Flamengo, porque todo Flamengo ganha de todo mundo de 2019 para cá, né? Então são poucos, o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Os outros todos têm retrospecto desfavorável. Exatamente, né? Então eu dizia sobre esse problema de técnico no Flamengo, todo técnico depois do Jorge Jesus foi questionado, caiu muito cedo, o próprio Rogério Ceni mesmo tendo conquistado o título brasileiro do ano passado, o problema do Flamengo está vindo à tona agora, é um problema de bastidores, né? É um problema relacionado à medicina, né? O departamento médico do clube, parece que há uma crise interna que não se resolveu, provavelmente, nem quando o Jorge Jesus estava aí, às vezes já era um problema para o Jorge Jesus, né? Mas na empolgação, no calor do que foi aquele Flamengo de 2019, né? Não se deu importância a isso. Em 2020, em 2021, já se tornou muito claro isso, que o Flamengo tem problemas quando os jogadores se lesionam, problema de tempo de retorno, problema mesmo de tratar, de curar essas lesões, né? Então, se há um problema no Flamengo, esse problema é interno, é um problema de bastidor, não é no futebol, né? E isso acaba esbarrando no treinador, porque ele é o mais cobrado, ele é a figura central, o próprio Rogério Ceni foi para o Flamengo com muita moral, o Renato Gaúcho a mesma coisa, né? Ninguém vai para o Flamengo sem muita moral, né? O próprio Domenech, né? Que foi uma tentativa de trazer um novo técnico estrangeiro para o futebol brasileiro e tinha trabalhado até com o Pepe Guardiola, né, o maior técnico do futebol mundial, e deu com os burros na água. Provavelmente havia problemas ali que o próprio Domenech não fala, porque isso expõe o clube, expõe os profissionais do clube. Agora não tem mais jeito, porque agora é a hora de dizer assim, olha, nós decaímos, nós perdemos a posição de melhor clube brasileiro do momento, e nós perdemos por esses e esses fatores. O Flamengo não vai poder ficar escondendo. Senão fica parecendo incompetência dos jogadores mesmo, nem os jogadores querem serem apontados como culpados desse momento. Mas para a final da Libertadores, eu ainda defendo o Flamengo como o favorito, principalmente se estiver completo com os jogadores que você citou. E tem uma coisa interessante nessa final, que é o Palmeiras ser o atual campeão da Libertadores, e isso é um peso. O Flamengo ser o time que foi nos últimos 2, 3 anos, né, tendo alcançado o posto de maior clube brasileiro desse momento, sem dúvida nenhuma, até agora a consolidação do Atlético era o Flamengo, e nós temos que ver que há uma disputa entre Flamengo e Cruzeiro por quem tem o maior número de títulos totais, né? Nem todo mundo dá importância a isso, não é uma coisa grandiosa você dizer que tem essa posição de ser o maior conquistador de títulos totais, né? Oficiais. Títulos oficiais, né? Melhor dizer assim. Mas se o Flamengo vencer essa final contra o Palmeiras, ele passa o Cruzeiro. Hoje eles estão empatados, né, em número de títulos totais oficiais. E aí, de fato, o Flamengo vai poder dizer que nesse momento ele chegou a ser o maior clube brasileiro desse momento, não só pelo futebol, mas também pelo número de conquistas de títulos. Então seria bem emblemático isso, né? Sim, ele não precisa disso, mas ao mesmo tempo isso seria um fator a mais, é um fator anímico. Com certeza. Isso. Eu acho que tudo é válido, né? Todos os títulos são importantes, são válidos. Até quando você pega a história do futebol brasileiro, você percebe isso. É uma grande porrinha, né, Rui? Qualquer vitóriazinha você já pode gozar. Agora é questão de tempo, né, Pablito? O Flamengo
ganhar um título e o Cruzeiro não, né? Porque mesmo que seja o Carioca do ano que vem, o Flamengo é favorito, o Cruzeiro não sei se é favorito no Campeonato Mineiro. Isso aí o Flamengo vai ele passar. Favorito para subir da Série B já tem uns 2 anos e não sobe. Né? E não sobe. Então, assim, é uma coisa que a gente, infelizmente para o cruzeirense, né, para o atleticano menos, né? Tem muito torcedor aí que chegou a nossa vez não tá de sofrer, né? Não está muito importante com a situação celeste do Cruzeiro, né? Fica aquele papo que eu acho assim de uma grande hipocrisia de os times grandes têm que estar na Série A Série A perde sem o Cruzeiro, não sei o quê. Isso aí para mim é uma grande bobagem, porque senão não existia disputa esportiva, né? Você tá ali, você quer que o rival perca realmente. Tem isso, porque que o time grande tem que estar na Série A? Eu já penso o contrário. Eu gosto quando vem um time da Série B que nunca jogou a Série A, igual o Cuiabá agora, um time igual o Fortaleza que tá aí e estabilizou na Série A, um Atlético Goianiense. Time grande, se não for o meu, eu não tô preocupado se você tá perdendo, se você tá rebaixando, isso aí pra mim não influencia muito não. Mas voltando aqui para as coisas que você disse, até pra gente poder dialogar sobre essa pauta aí se o Palmeiras vai conseguir encarar o Flamengo de igual para igual, você até distinguiu bem, né? Você evitou falar de igual para igual e levou pro favoritismo. Realmente são duas coisas diferentes, que pode ter um favorito, mas ao mesmo tempo pode ser um jogo de igual para igual. A gente pode esperar as duas coisas, né? Até, por exemplo, na semifinal da Libertadores, muita gente colocava o Atlético como favorito contra o Palmeiras, mas todo mundo sabia que ia ser um jogo de igual para igual. Então acho que dá para conciliar as duas coisas. Talvez o Palmeiras até consiga fazer um jogo de igual para igual, não sei se é a sua opinião, mas não significa que é favorito. Eu também acho que não é favorito. Talvez até você me mudou um pouquinho de opinião, porque eu tava achando que o Palmeiras poderia ser favorito por causa da sequência do Palmeiras e por causa da sequência atual do Flamengo também. Mas existe uma coisa que muita gente comenta, que é o tal do jogar pela memória, né? Então acho que esses caras do Flamengo estavam todos lá em 2019, com exceção de quem? Exceção do Andrés Pereira, do Isla, né, e da dupla de zaga. E olha lá, porque o Rodrigo Caio já estava também, né? Então, 3 jogadores que não estavam em 2019. Então, eles têm aquela memória. E tem o Michael para entrar, tem o Vitinho se precisar. Então, tem uns caras ali que vão fazer. Se o Flamengo tiver, para mim, essa parte é importante. Se o Flamengo tiver inteiro. Mas aí, o Flamengo estar inteiro depende muito daqui até lá. Porque o que é estar inteiro? É os caras não jogar agora e só jogar lá? Isso pra mim não é estar inteiro, não. Então, o Renato Gaúcho tem que começar a mesclar, dar minutagem para todo mundo e ao mesmo tempo descanso para todo mundo, para realmente chegar inteiro, o Flamengo, tanto inteiro do ponto de vista da escalação, quanto também da força física, né? Da condição física, condicionamento. Exatamente. Né? Com a cabeça boa. Isso vai ser muito importante nesse momento, com esse calendário. Sim, tudo isso. Agora, a respeito... pode falar. Dar uma resposta, o Flamengo tem que dar uma resposta no próprio Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem dando essa resposta, mas, gente, definitivamente, campeonato de pontos corridos e Copa, mata-mata, são coisas completamente diferentes, né? Existe isso até porque, para a gente distinguir, para a gente fazer torneios diferenciados, isso existe no futebol, desde que o futebol é futebol, né? Porque a gente precisa de uma fórmula diferenciada entre campeonatos, uma que dê maior espaço para o melhor clube e uma que dê espaço para todo mundo. Na Copa do Brasil mesmo, times da Série C vencem os da Série A, né? Times da Série D vencem os da Série B, da Série B vencem os da Série A. Sim. Né? É para isso que existe Copa, então não dá para comparar. Também acho. A Copa, ela nunca definiu quem é o melhor clube, de fato. Né? Porque se trata de um torneio de mata-mata, às vezes ali vão ter 2 times que talvez os 2 sejam melhor que você, os 2, um tira o outro. E num jogo de igual para igual em que você não é o favorito, você consegue tirar o que é melhor que você e que tirou o outro que também é melhor. Então, por exemplo, né? Hoje a gente está falando aqui que o Atlético é melhor que o Palmeiras acabou eliminando o Atlético. Então, na história do Campeonato Brasileiro, mesmo na época que tinha mata-mata nas fases finais, é a maior prova disso, né? Muitos times que não eram favoritos acabaram vencendo justamente por causa dessa fase final aí, né? Uma coisa interessante pra gente fechar essa parte e já ir para a próxima, que vai ser o último assunto do vídeo, quando o Palmeiras classifica para a final da Libertadores, o Abel Ferreira, ele vem e diz que o Palmeiras, ele
faria 80 pontos no Campeonato Brasileiro. E aí depois disso o Palmeiras, tô até recorrendo aqui ao celular, depois disso o Palmeiras ainda empata em casa com o Juventude, perde para o América em Minas, perde para o Bragantino em São Paulo, empata com o Bahia na Bahia. Então ele tem 2 derrotas e 2 empates. Aí depois que começa essa sequência de 6 vitórias. Então, nesse período aqui foi justamente quando o Atlético abriu 16 pontos para o Palmeiras. Então o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro, não foi hoje não. Foi nesse período que ele ficou aí entre as 2 semifinais da Libertadores, sem ganhar ponto no Campeonato Brasileiro, né? Então agora... O Abel ainda não aprendeu. No futebol brasileiro, o principal fator anímico é a fala, né? É a cornetagem. Realmente. Ele não podia ter dito isso. Ele injetou o fator anímico nos concorrentes. Os clubes que iam disputar com o Palmeiras. Você vai fazer 80 pontos? Vai. Como assim? Aqui é o futebol brasileiro. Não. 5 vezes campeão do mundo. E outra coisa, aí, né? Você não tá fazer 80 pontos quando ele falou essa frase, nem foi logo depois da Libertadores, não. Acho que foi depois de empatar com o Juventude e perder pro América, que falou isso. Então ele estava falando que ele ia fazer 80 pontos e o máximo que ele podia fazer na época era 85, 87, quer dizer que ele achava que o Palmeiras ia ganhar tudo. Então eu cheguei a falar que ele estava meio louco, né? Porque isso não existe. Né? Isso não existe. Então você vê que essa parte da campanha do Palmeiras foi tão desastrosa que mesmo vencendo 6 jogos seguidos, ele ainda está 10 pontos atrás do Atlético. Quando o Atlético venceu 9 seguidos, na 6ª vitória ele alcançou a liderança. Ou na 5ª ou na 6ª, não lembro bem. Então, assim, 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro é suficiente para você chegar na liderança se você estiver disputando. Mas o Palmeiras, mesmo assim, está 10 pontos atrás do Atlético, porque fez uma campanha, deixou muito a desejar nesse período, né? A gente vai para a terceira pauta. Muito está. A gente vai dizer que essas 6 vitórias, nossa, agora o Palmeiras é o bicho papão, não, agora não dá. É igual máquina de rolando por cima dos adversários. É igual ontem também, Atlético e Corinthians, um amigo meu atleticano perguntou, o que você acha do jogo de hoje? Perguntou ontem cedo. Eu falei assim, eu acho que o Atlético vai ganhar mais fácil do que os anteriores. Por que eu falei isso? Porque o Corinthians ele vinha de 2 vitórias em gol de último minuto. Entende? E o Atlético vinha numa sequência que era o 3º jogo em casa, podendo ganhar o 3º seguido, 13º seguido, né? E sabendo que agora ele vai ficar sem jogar. Né? Construindo. E sabendo que vai ficar sem jogar no final de semana. Então pensei, sem saber que vai jogar no final de semana, contra um time que está conseguindo resultado no último minuto, o Atlético vai fazer o resultado mais fácil do que foi contra o Grêmio e o América, né? Então, foi bem pensado, hein? Às vezes a gente acerta, né? Mas é muito difícil acertar. O futebol é terrível, né? Mas eu vou colocar aqui. Uma caixinha de surpresa. Daqui a pouco a gente vai para a última pauta. Mas eu acho que parece mais com a porrinha. A última pauta, vou até colocar a última pauta aqui, na verdade, na tela, que é essa aí, que vocês vão ver agora, que é o seguinte. Tá perguntando se para qual dos 2 times que chegar sem chance no Campeonato Brasileiro é melhor para a final da Libertadores, para o Flamengo ou para o Palmeiras. Ou seja, vamos imaginar que daqui até a final da Libertadores, vocês vão ver aí, que o Atlético vai fazer mais 3 jogos, o Palmeiras vai fazer mais 4 jogos e o Flamengo vai fazer mais 5 jogos. Vai aparecer aí na tela também para a gente discutir justamente isso. Se daqui a final da Libertadores o Atlético Mineiro sendo campeão antes da final, isso é mais favorável para o Palmeiras ou para o Flamengo, né? Ou se não é para nenhum dos dois, se é para os dois. Estou tentando colocar na tela aqui, ó. Foi para a tela. Então é isso aí, pessoal. Hoje, Atlético Mineiro e Palmeiras tem 31 jogos e o Flamengo tem 29. Quando chegar na final da Libertadores, o Atlético e o Flamengo já terão feito 34 e o Palmeiras 35. Então o Palmeiras vai ter mais 9 pontos para disputar e o Atlético vai ter mais 12 e o Flamengo mais 12. Então o Atlético, para ser campeão antes da final da Libertadores, tem que chegar lá com 10 pontos de vantagem em cima do Palmeiras e 12 pontos de vantagem em cima do Flamengo, né? Hoje,
Que isso significa na prática? Significa que o Atlético precisaria vencer os 3 jogos dele, e com isso ele já elimina o Palmeiras da disputa, e o Flamengo teria que ter 2 tropeços, que não precisam nem ser nem derrotas, podem ser, por exemplo, 3 vitórias e 2 empates. Então, gente, é por isso que a probabilidade que esses sites medem estão dando tão alta assim para o Atlético. Olha o que eu acabei de dizer, eu vou repetir. Se o Atlético vencer os próximos 3 jogos dele e o Flamengo empatar 2, não precisa nem perder, o Atlético é campeão na 34ª rodada. E os 3 próximos jogos do Atlético são Atlético Paranaense 4 dias antes da final da Sul-Americana. A gente conhece o histórico do Atlético Paranaense, então dá para imaginar que eles vão com time reserva. O Atlético Paranaense realmente deve ir com time reserva. Depois Juventude em casa. O Atlético vem de 3 vitórias em casa, vai pegar o Juventude. Então a chance de vitória é grande. E depois Palmeiras lá em São Paulo. Sendo que, nesse momento, o Palmeiras já terá jogado com Fluminense, São Paulo e Fortaleza, perdendo mais 2 pontinhos ou 3 pontinhos nessa sequência aí. Talvez o Palmeiras também já entra com time praticamente reserva nessa final nessa rodada, né? Contra o Atlético, 34ª rodada. Então, dito tudo isso, e voltando aqui colocar a nossa imagem novamente na tela... Pessoal, tive que sair aqui, tô voltando. Colocando a imagem novamente nossa aqui na tela, a gente vai discutir justamente isso, né? Se o Atlético vencer o Campeonato Brasileiro até a 34ª rodada, quem que vai se beneficiar mais com isso? Vai ser o Flamengo ou o Palmeiras? O que você acha disso, Pablo? No momento agora é bom para qualquer um dos dois, né? Porque perdeu o brasileiro? Essa possibilidade real de título brasileiro que mais faz a cabeça do torcedor do que do próprio jogador e do treinador, né? Eles trabalham com muita razão, muita ciência. Hoje o futebol não é brincadeira, não é para amador, então não acredito que nesse momento eles estejam focados em tirar esse título do Atlético. Eles esperam um escorregão do Atlético e a tentativa é manter o time com bom desempenho, mesmo que exista uma final logo à frente, né? Mas eu acredito que daqui para frente, tanto Palmeiras quanto Flamengo vão precisar recuperar jogadores e trabalhar esquema tático, né? Para que no dia da final da Libertadores tenha um fator anímico para dizer, de fato, hoje nós podemos jogar o futebol que a gente faz de melhor, com as melhores características de cada jogador, com segurança, com confiança para executar aquele esquema tático, né? Ou se chegar na final sem um aporte do Campeonato Brasileiro, sem bons resultados do Campeonato Brasileiro, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão ter que se adaptar ao adversário, vão ter que fazer aquele estilo de jogo mais engessado, mais travado, como foi ano passado entre Santos e Palmeiras, né? Quando você chega bem, quando você chega motivado, quando você chega com bons resultados, você vai fazer o melhor das suas características, você vai apostar nas suas melhores características. Quando você não chega dessa forma, você acaba tendo que se adaptar mais ao jogo do adversário, fazer um jogo mais truncado e apostar numa jogada, num lance diferenciado, porque no futebol existe isso demais, como ano passado o Palmeiras acabou sendo campeão num lance só, né? O jogo entre Palmeiras e Santos, a final da Libertadores do ano passado, foi bem truncado, bem fechado, né? E num lance, um jogador inesperado, né? Que era o Breno Lopes, o gol saiu e o Palmeiras sagrou campeão, né? Mas para esse ano, eu vejo que os adversários que o Atlético vai pegar, o Atlético Mineiro, eles são adversários que dão condição para o estilo de jogo do Cuca, o estilo de jogo do Atlético Mineiro, e tanto o Atlético Paranaense quanto o Palmeiras, dessa sequência dos próximos 3 jogos, vão fazer final internacional, né, de Copa. O Atlético Paranaense, a Sul-Americana, e o Palmeiras, a Libertadores. Então, eles não vão entrar com força máxima com o Atlético, né? Eles não vão tentar encarar o Atlético de frente. O Palmeiras não fez isso nem quando precisou na Libertadores, né? Ele jogou fechado, né? Fez esse estilo de jogo que eu acabei de mencionar, quando seu time não tem bons resultados, né? Para você apresentar o seu esquema tático, a sua melhor condição. E o outro jogo é contra o Juventude, que vem desesperado contra o rebaixamento
e que o Atlético pode se aproveitar disso, inclusive jogando em casa, com o Mineirão lotado. Acho que para o Juventude vai ficar um pouco complicado. Vai. Então, vamos pensar assim, no caso de Flamengo e Palmeiras, como os dois estão em momentos diferentes, né, o Palmeiras vem melhor e o Flamengo vem nessa conturbação toda aí, nessa crise, né, que a gente pode dizer assim. Eu acho que o Flamengo saindo da Libertadores, saindo do Campeonato Brasileiro antes, eu não sei se o Renato vai poder assumir isso publicamente, para ele eu acho que vai ser melhor, porque ele precisa ajustar o time. Né? O Palmeiras ele vem no momento que ele vai querer continuar usando o Campeonato Brasileiro para continuar melhorando o time. Né? E aí ter uma chance de aproximar do Atlético, ainda que seja pequena, é importante. Agora, eu acho que o Atlético vencendo o próximo jogo e o seguinte, contra Atlético Paranaense e Juventude, mesmo que o Palmeiras e o Flamengo venham vencendo, aí já vai ficar 99,9%, porque o Atlético vai ter 74 pontos. Né? Aí eu acho que nesse momento vai ficar uma vitória do título, que vai ser contra o Palmeiras, possivelmente, se ele vencer os 3 jogos. Nesse momento já vai estar muito próximo da final da Libertadores. Então, eu acredito assim, quem acabar desistindo, claro que isso não pode ser dito publicamente, né? Mas se houver a conclusão dentro do Palmeiras, do Flamengo, que não tem mais jeito do brasileiro, para mim, a chance desse time que decidisse o primeiro de ganhar a Libertadores é maior. Né? Apesar de repetir aqui que o brasileiro para o Flamengo é um peso e para o Palmeiras é uma estratégia no momento. Porque ele vem com 6 vitórias. Ficar em segundo lugar para o Flamengo é remediar um pouco o momento que ele está vivendo. Para o Palmeiras, ele já ficou em segundo lugar, né, quando o Flamengo foi campeão. E não fez muita diferença para ele, não. Né? Na verdade, houve muita cobrança por parte da torcida por ele ter ficado em segundo. Mas agora, essa disputa entre Palmeiras e Flamengo é no brasileiro, sobretudo, para quem fica em segundo. Porque o Flamengo ficando em terceiro realmente acabou o mundo. Né? Para quem vinha conquistando. E nesse caso, a segunda posição vai ser muito importante para os dois. Mais ainda para o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo não conseguir ficar nem segundo no Campeonato Brasileiro, mesmo que a Libertadores ganhe, eu acho que o Renato cai e eu acho que vai ter uma reformulação lá. Né? Nem que seja estrutural. Porque os jogadores, se for bem trabalhado, dá para manter, continuar o mesmo time e tal. Agora vai cair diretor, essas coisas vão acontecer lá, eu acho, porque pro Flamengo é um absurdo ficar fora das 2 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Já para o Palmeiras, eu acho o seguinte, a segunda posição no Campeonato Brasileiro é um bônus, é um a mais que, assim, vai representar um ano favorável para eles. Que eles vão falar, a gente perdeu o campeonato para o Atlético, mas chegou na final da Libertadores e fomos segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Então, para o Palmeiras, é importante ser vice-campeão? Mas não ser vice não vai desestruturar tanto quanto o Flamengo, não. O Flamengo é uma questão assim, não é que é importante ser segundo, é para se salvar. Para salvar das críticas, falar assim, a gente tem que ser no mínimo segundo, porque senão vão chover de crítica na gente. Porque ficar em terceiro no Campeonato Brasileiro... Para o Palmeiras, que tem esse jogo contra o Atlético antes da final, né, pouco antes da final da Libertadores, vencer o time líder do Brasileiro, o time que está com moral, o time finalista da Copa do Brasil, o melhor time do Brasil no momento, vencer esse jogo é um fator anímico muito forte para enfrentar o Flamengo. É uma representatividade nacional e internacional, com certeza, para quem acompanha o mundo do futebol. Então, tá aí o jogo para o Palmeiras vencer, evitar que o Atlético seja campeão antes dele ser campeão da Libertadores, né? Se o Palmeiras ganhar do Flamengo a final. Então, para eles, é o jogo do ano. É o jogo do ano. Antes da final da Libertadores, que é outro jogo do ano. Dá para o Atlético eliminar o Palmeiras da disputa antes desse jogo. Mas aí vai depender dos próximos 3 do Palmeiras. Né? Já vai depender um pouco ali pro lado do Palmeiras. Se nos próximos 3 o Palmeiras... Porque ajudaria o Flamengo. Nos próximos 3... Não sei se é bom. Se nos próximos 3 o Palmeiras perder um e empatar outro, o Atlético elimina ele da disputa do Brasileiro, ganhando de Atlético Paranaense e Juventude. Então, né, o jogo já não vai valer mais nada pro Palmeiras, porque já não vai ter mais chance de passar o Atlético. Porque hoje, não é nem isso que eu falei, hein? Se o Palmeiras empatar um jogo antes do jogo contra o Atlético, e o Atlético vencer os 2, o Atlético já elimina eles da disputa.
Porque vai ficar 12 pontos de diferença, faltando 12. Então não vai dar. Então, assim, é importante para o Palmeiras, mas eu acredito que internamente esses times podem trabalhar o brasileiro como preparação, né? E não como uma disputa pelo título, que eu acho que vai ser melhor para eles. É difícil saber para quem que vai ser melhor, mas eu acho que vai ser melhor para eles dessa maneira. Eu apostaria, né? Eu acredito que o Atlético vai ser campeão antes disso, antes da final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo. Né? Se fosse apostar hoje entre Flamengo e Palmeiras, eu ficaria em cima do muro, porque o Palmeiras deu uma equilibrada nessa disputa com essas 6 vitórias de sequência. Eu no bolão eu pus o jogo que o Atlético vai ganhar o título contra o Fluminense, um jogo depois do Palmeiras. Ou no dia da final da Libertadores ou no dia sequente, não sei se é no dia 27 ou no dia 28, contra o Fluminense. No mesmo final de semana vai ter um campeão da Libertadores e o Galo vai ser campeão brasileiro. Só que pode ser antes. Depois que eu marquei o bolão, eu já tô pensando que pode ser contra o Palmeiras mesmo. Vamos ver, né? Vamos esperar. O que você acha que é mais importante? É você conquistar o brasileiro, essa afirmação antes da Libertadores, ou após a Libertadores, após a comemoração de um título aí, de uma Copa, de uma taça por um clube brasileiro que vai ser um dos melhores clubes do Brasil, que é com certeza entre eles está Palmeiras e Flamengo, entre os melhores. E aí, por exemplo, você vencer o brasileiro pós-final da Libertadores, você meio que abafa o título, né? Você abafa a comemoração do outro clube. Você fala, eu acredito que... Mas isso já é uma questão mais de torcida, igual você mesmo falou, né? O time não está muito preocupado com isso. Eu acho que é melhor o Atlético vencer o Campeonato Brasileiro ou contra o Palmeiras ou contra o Fluminense, que é a 34ª ou 35ª rodada, mas vai ser o 33º ou 34º jogo do Atlético, 35ª e 36ª. Só que vai ser o 34º ou 35º jogo do Atlético, porque o jogo da 32ª do Atlético foi adiado para depois do jogo 36. Né? Então, o jogo do Atlético vai ser depois do jogo 36. O 32 vai ser depois do 36. Então, enfim, eu acho que para o Atlético é importante ganhar ou contra o Palmeiras ou contra o Fluminense, porque aí vai ter 10 dias a 15 dias para preparar para a final da Copa do Brasil. E eu acho que vai ser importante ganhar antes para poder ter mais chance de ganhar a Copa do Brasil também. Para não virar aquele quarta-feira. Para não virar aquele quarta-feira tem mais. Você preferiria ganhar antes ou depois? Oi? Como torcedor? Como torcedor, você prefere ganhar antes ou depois? O mais rápido possível, né? Contra o Palmeiras. Daqui 3 jogos. E eu acho que o Atlético vai ganhar o campeonato daqui 3 jogos. Porque eu tô confiando que o Atlético vai, daqui até ganhar, ele vai continuar ganhando jogos. Então eu acho que ele vai continuar eliminando rodada. Então eu acho que ele vai ganhar os 3 próximos jogos. E aí, para ele não ser campeão nos 3 próximos jogos, o Flamengo tem que fazer 12 ou 13 pontos em 15. Sim. O Atlético fazer 9 pontos nos próximos 3 jogos, o Flamengo tem que ganhar 4, empatar 1, ou ganhar 4 e perder 1. E eu acho que o Flamengo vai tropeçar, porque ele pega São Paulo, pega Inter, pega Corinthians. Então acho que o Flamengo vai ter... Grêmio, então acho que vai ter 2 tropeções aí, porque não vem tão bem. Então acho que o Atlético ganha ou contra o Palmeiras ou contra o Fluminense. Depois a gente até pode olhar aí se eu acertei. A sequência encavalada, né, do Flamengo é terrível para o futebol do Flamengo. É muito difícil, realmente. O Renato está com pepino, mas se tem alguém que merece esse pepino no futebol brasileiro hoje é o Renato. Com certeza. Ô, Pablito, pra gente já encerrando, pessoal, vocês vão se acostumar que toda quinta-feira vai ter um quadro chamado Intervenção Paralela, que é o momento que o Pablo deixa um recado final aí para vocês, né? Um assunto de momento, alguma situação aí que ele queira ressaltar, né? Queira apontar, fora dos temas do jogo. Já tá aparecendo aí na tela a intervenção paralela de hoje, que é justamente a convocação da Pia Sandhagen. Não sei se é assim que fala, né, Pablo? Você sabe melhor que eu aí. Isso mesmo. É isso? É sueca, né? Ela é sueca. Então a convocação dela para a seleção brasileira, em que ela convocou Marta e Formiga? Isso mesmo. Conta aí pra gente o que você quer destacar disso aí pra gente encerrar o programa. Sim. Bom, eu considero isso um destaque muito importante para o futebol feminino, de modo geral, para o futebol mundial, de modo geral, porque a Formiga é convocada para esse torneio internacional de futebol feminino, né, que acontece em Manaus, né, no dia 25, do dia 25 de novembro ao dia 1º de dezembro, né, esse torneio internacional que vai contar com várias seleções mundiais. A Formiga vai fazer o jogo de despedida dela da seleção, um jogo contra a Índia, a seleção da Índia, né, que interessante que vai ser, né, Formiga
na seleção brasileira contra a Índia. A Formiga, que é uma jogadora mítica já do futebol feminino, ela vai aposentar agora aos 43 anos de idade, né? A Marta também é um destaque, porque foi convocada aos 35, e apesar dela ser nova, ela vinha sendo questionada, essa convocação, tem meninas mais novas que vêm pedindo passagem, né? Só que a Pia Sandhagen, ela mostrou essa respeitabilidade, né? Ela mostrou essa coisa que o futebol perdeu muito, mas que precisa desse resgate, né? A história da Formiga é uma história muito bonita, né? Ela tem 2 medalhas olímpicas, ela nasceu em 1978, quando ainda era proibido jogar futebol, né? As mulheres eram proibidas de jogar futebol, através de uma lei de 1941, da época do Getúlio Vargas ainda, né? Que só foi revogada em 1979, essa lei, que mulher não podia jogar futebol, era proibido, né? Em 1979, um ano depois que a Formiga nasceu, as mulheres podiam jogar futebol no Brasil, né? Poderiam jogar futebol no Brasil. Então, a Formiga é um símbolo para esse futebol feminino, é um símbolo do futebol feminino nacional e mundial, né? Ela jogou 7 Copas, 7 Olimpíadas. Em 1995, ela fez sua estreia pela seleção, ou seja, há quanto tempo a Formiga já serve a seleção, que reconhecimento que essa jogadora precisa, e mesmo ela não estando com desempenho, com regularidade, com resultado no futebol que ela apresenta, ela está na seleção, representa muita coisa, assim como a Marta. Para mim, a Pia acerta, e sobretudo acerta na convocação da Marta, porque a Marta, enquanto ela quiser jogar, ela tem que jogar na seleção brasileira, nem que seja agora com 5 substituições, né, que ela possa entrar no intervalo para fazer só um segundo tempo. Ela tem 35? 35, que ela entre para jogar o tempo extra, né? Como é que chama? Eu perdi o nome agora, né? Quando acontece, e normalmente acontece nesses torneios internacionais, nas Copas e nas Olimpíadas. A prorrogação? Esse tempo extra, prorrogação, né? Que seja para bater pênalti, com toda a experiência, com toda a cadência que ela tem, né? Com toda a habilidade. Então, essa coisa do futebol resultadista, esse futebol baseado em números e resultados, é importante, mas que a gente valorize também a questão do respeito, a questão da representação do jogador e dos atletas. Assim como o Sobis, que aposentou agora pelo Cruzeiro, né, anunciou que vai aposentar, ninguém sabia, ele disse que foi de surpresa mesmo, ele resolveu aposentar nesse jogo que o Cruzeiro garantiu sua permanência na Série B, né? É um jogador que representa muito para o clube agora, para o Cruzeiro, principalmente pelo momento que o Cruzeiro vem passando. Ele ficar no Cruzeiro, ele está no Cruzeiro mesmo não jogando, é uma questão de respeito. Você veio quando ninguém queria mais jogar pelo Cruzeiro, né? Ele veio quando a gente precisava de um símbolo, de um jogador com nome e com peso que o Sobis tem. Então, a mesma coisa acontece com a Formiga e com a Marta também. Então, Pia Sandhagen, parabéns, né? Essa sueca aí danada, que toca até um violãozinho, tira as músicas do Alceu Valença, ela é da pesada. Eu não tenho nada para complementar, perfeita análise sua aí, perfeita colaboração pro assunto. A Marta ainda tem muito que jogar, 35 anos, pô, 35 anos ela com certeza vai jogar muito tempo. Agora, histórico essa convocação, porque provavelmente a última da Formiga, né? Que é um patrimônio do futebol brasileiro, com certeza, merece todas as honras. A história dela se embola com a história do próprio futebol feminino. Ela nasceu quando ainda não podia, depois que ela nasceu, pode-se jogar bola, né? As mulheres podiam jogar bola, então aí a Formiga vem comendo a bola desde que liberaram, né? Desde que liberaram demais as mulheres a jogarem futebol, ela vem comendo a bola. E agora, Pablo, o negócio é você preparar sempre aí uma intervenção paralela bacana aí pra gente, beleza? Que toda semana vai ter esse quadro aí, que são assuntos que não dá pra gente abordar mais tempo, né? Porque senão fica grande demais o vídeo, mas que com certeza vão ser muito importantes sempre aí. E vamos assistir, né? Vamos prestigiar esse jogo aí contra a Índia. Vai ser no mínimo interessante. No mínimo histórico, mítico. Sim. Pessoal, pediu o like aí, nós estamos terminando o primeiro podcast, o primeiro episódio do podcast Fator Anímico aqui no canal Rankings do Futebol Brasileiro. E finalmente nós temos um segundo integrante aqui no canal, que é o Pablo Miranda, grande Pablito, amigo de longa data, está brilhantando aqui o canal, né? Então deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, aciona o sininho, tudo isso é muito importante para a gente que está produzindo conteúdo aqui no YouTube. Tá? Nós estamos chegando a quase 600 inscritos, um número bem modesto ainda, mas que para mim é muito importante. Tá bom, pessoal? Falou, Pablito, um abraço, até mais.